Oi, oi, gente! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Every single day, I'm gonna make something great. E hoje eu quero abrir o meu coração com vocês, porque talvez esse seja um dos vídeos mais importantes que eu já gravei aqui, se não o mais importante até agora, né? Porque ele não nasceu de uma estratégia de conteúdo, de uma ideia para crescer nas redes sociais, ou de um planejamento aqui para o canal, como a grande maioria dos outros vídeos que eu faço para cá são. Ele nasceu durante um tempo de oração. E nos últimos anos, eu coloco anos, porque de fato eu estou aqui nessa plataforma desde 2020, entre conteúdos arquivados, apagados. Eu trabalhei produzindo conteúdo para muitas coisas diferentes. Falei sobre empresas, serviços, produtos, parcerias, experiências, rotina, conquistas e oportunidades. E não existe nada de errado nisso, e na verdade é muito legal a gente compartilhar a nossa vida. Só que durante um tempo meu com Deus, eu senti algo muito forte sendo gerado dentro de mim. Foi como se Deus realmente me perguntasse assim: você fala de tantas coisas, mas por que fala tão pouco sobre mim? E essa pergunta ficou ecoando no meu coração, porque a verdade é que Jesus é a pessoa mais importante da minha vida. Foi Ele que me encontrou, foi Ele que me sustentou em momentos difíceis, foi Ele que transformou minha vida, minha forma de enxergar. Então, como é que eu poderia falar de tantas outras coisas e deixar Ele justamente em segundo plano para crescer primeiro os meus projetos pessoais? E aí, nesse mesmo período, eu li uma frase que me pegou muito, e ela dizia assim: e se a sua vida for o único evangelho que algumas pessoas irão ler, que evangelho é esse que as pessoas estão lendo? E aí, eu comecei a pensar loucamente sobre isso, porque existem algumas pessoas que nunca vão entrar em uma igreja, que nunca vão abrir uma Bíblia por conta própria. Existem algumas pessoas que nunca vão parar para ouvir uma pregação, e até mesmo aquelas pessoas que se afastaram da igreja por algum motivo e até mesmo de Cristo. Mas essas mesmas pessoas observam vidas, atitudes, comportamentos, a forma como a gente trata as pessoas, aquilo que a gente compartilha, aquilo que a gente valoriza. E foi aí que eu comecei a me perguntar mesmo, o que a minha vida está comunicando? O que as minhas redes sociais estão comunicando? O que será que as pessoas enxergam quando elas passam pelo meu perfil? Será de verdade mesmo? Será que elas conseguem perceber que eu pertenço a Cristo? E isso vai muito além de ter versículo bonitinho na biografia ou escrita cristã, filha do rei. Ou será que eu sou apenas mais uma pessoa produzindo conteúdo na internet? E aí, enquanto eu refletia sobre isso, Deus me levou a um texto que está escrito em Marcos, que inclusive é o que eu tenho tatuado aqui no braço, que é quando Jesus diz: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Eu, por muito tempo, confesso para vocês que eu olhei para esse versículo, olhei para essa tatuagem, inclusive foi um dos intuitos de eu ter feito ela, pensando em missionários, sabe? E eu pensava em pessoas atravessando os oceanos, em quem deixa tudo para trás e vai anunciar Jesus em todos os lugares. Acho isso fantástico, sempre achei. E eu continuo acreditando de verdade na importância disso. Eu, em 2022, eu participei de um projeto missionário, passei um tempo na Inglaterra, na Albânia e em Portugal também. E foi um tempo muito precioso, compartilhei muita coisa disso com vocês. E eu pude conhecer lugares que eu sonhava em estar desde criança, criei muitos contatos, mas para mim faltou uma coisa que por muito tempo eu guardei como um pequeno incômodo, sabe? Faltou o evangelho de fato. Eu, na verdade, eu digo que eu fiz um intercâmbio através de um projeto cristão. Eu tenho para mim dessa forma. E foi incrível. Mas eu fui achando que a gente ia falar de Cristo pelas ruas, que a gente ia abordar e orar pelas pessoas. E talvez, e com certeza na época, eu nem tivesse essa maturidade para que isso acontecesse. Mas aí eu comecei a pensar, e se o ID de Deus para mim, e para você também, for alcançar as pessoas através das redes sociais? E se o mundo que Deus me confiou para alcançar inclui as pessoas que me acompanham aqui? E se o ambiente missionário que Deus colocou diante de mim for justamente esses espaços onde tantas pessoas passam horas dos seus dias? Porque hoje as redes sociais, eu gosto de dizer que são uma das maiores praças públicas da humanidade, né? As pessoas compartilham as suas dores, as suas dúvidas, as suas conquistas, os seus medos e muitas vezes, a grande maioria, as suas opiniões. E por que nós, cristãos,
deveríamos nos calar justamente nesse ambiente. E foi então que eu entendi algo de Deus. Eu não quero usar as minhas redes apenas para falar de coisas que são passageiras. Eu quero que as minhas redes sociais, elas sejam também para falar da pessoa mais importante na minha vida, que com certeza é Jesus, acima de tudo e de todos. Isso não significa que daqui para frente eu só vou falar sobre assuntos espirituais, evangélicos, falar sobre fé. Também não significa que eu vou compartilhar tudo aquilo que Deus fala comigo, porque existem coisas que pertencem ao nosso secreto com o Senhor. Recentemente eu abri uma caixinha de perguntas lá no Instagram e eu recebi diversas mensagens de vocês me incentivando a fazer isso. Muitas pessoas disseram que gostariam de ouvir mais sobre aquilo que Deus tem falado comigo. E eu enxerguei isso como uma confirmação. E não porque eu tenha todas as respostas, muito pelo contrário. Eu estou aprendendo todos os dias, eu estou sendo transformada todos os dias. E eu estou caminhando com Deus um dia de cada vez. Mas eu acredito que existe valor em compartilhar aquilo que Ele tem ensinado durante essa caminhada. Então essa via aqui também vai ser um espaço para isso. Um espaço para a gente falar sobre a palavra, sobre fé e sobre crescimento espiritual, porque eu quero que vocês cresçam também. Sobre aquilo que Deus continua fazendo nas nossas vidas. E se você decidir caminhar comigo nessa jornada, eu com certeza vou ficar muito feliz. E a minha oração é que, acima de tudo, você não encontre apenas conteúdo aqui, mas que cada vídeo, cada nova mensagem te incentive a buscar mais realmente a presença de Deus. Porque no fim das contas, gente, o objetivo não é que as pessoas conheçam mais sobre mim. O objetivo é que as pessoas conheçam mais sobre Jesus. Que o nosso Senhor Deus te abençoe, que Ele te fortaleça nessa caminhada e que a sua vida continue apontando para Cristo, onde quer que você esteja. Um beijo e até o próximo vídeo.